Olha, eu já falei e revelei pra vocês que o Felipe Neto é o maior hipócrita da internet e agora tem uma novidade, pessoal. Aconteceu um novo caso envolvendo o Felipe Neto e assim, quando a questão é ganhar dinheiro, ele deixa o politicamente correto de lado. Por quê? O Felipe Neto é patrocinado pela Blaze e ele deve ganhar uma boa de uma grana com isso. Não à toa, ele se alia ao Neymar quando se fala em casa de apostas, cassino e tudo mais. Tanto ele quanto o Neymar são patrocinados pela Blaze e ganham uma bufunfa da casa de apostas. Só que vocês se lembram que Neymar e Felipe Neto já brigaram por causa de política. Neymar apoia Bolsonaro, Felipe Neto apoia Lula. Só que o Neymar sempre demonstrou não se importar muito com essa coisa de política. Ele mantém a amizade com pessoas que apoiam Lula. Ele não tem esse problema que o Felipe tem de não querer relação com quem apoia Bolsonaro. Mas quando o assunto é dinheiro, o Felipe não liga pra isso. O Daniel Penin fez um vídeo muito completo e expôs tudo sobre a Blaze, inclusive que o Felipe Neto e o Neymar ganhariam cerca de 50 milhões de reais para serem patrocinados pela empresa. O Daniel também revelou que alguns influencers recebem quando os apostadores perdem, ou seja, eu tô aqui divulgando para vocês uma casa de apostas, quando vocês perderem, entrarem lá e perderem dinheiro, eu ganho em cima, o que é um completo absurdo, porque você tá anunciando algo esperando que as pessoas percam dinheiro. Mas o pior nem foi isso, meus amigos. É claro que isso é muito ruim também, né? O Daniel Penin fez uma investigação detalhada e tentou descobrir quem é o dono da Blaze e não encontrou. Esse cassino, essa casa de apostas, não tem dono assim exposto. A Blaze pertence a uma empresa que pertence a outra empresa que pertence a outra empresa num buraco sem fundo que no final é de um laranja. Ou seja, o dono da Blaze não tem o rosto à vista. A empresa atua quase que 100% no Brasil, mas está instaurada em Curaçao, que é um paraíso fiscal. Ou seja, a Blaze utiliza um paraíso fiscal para sonegar imposto, para não ter que pagar o imposto no Brasil e também para não ter maiores problemas de processos. Se você hoje tem um problema com a Blaze, você não consegue processá-la porque você teria que ir até Curaçao, mas lá é um paraíso fiscal e também lá nem existe a Blaze, né? É outra empresa que agrega a Blaze, é algo realmente muito difícil, não tem como processar. E o pior de tudo está nas milhares de reclamações não respondidas no Reclame Aqui, porque lá diversos internautas, apostadores dizem que ganharam dinheiro com a Blaze, mas depois de terem ganhado não conseguiram sacar o valor. A Blaze simplesmente bloqueia quando você ganha, né? Se você perde, tudo bem, mas agora se você ganha, você não consegue sacar. E aí que tá a hipocrisia do Felipe Neto. Ele que diz tanto se importar com os pobres, ele que apoiou o Lula, ele que critica tantas outras empresas, o que ele diria sobre a Blaze? Uma empresa que não paga os apostadores que vencem e uma empresa que está em um paraíso fiscal. Afinal de contas, o Felipe Neto, que defende tirar do rico para dar para o pobre, apoia que uma empresa esteja em um paraíso fiscal para não pagar impostos dentro do Brasil? Bom, o Felipe foi muito exposto porque ele é o cara do politicamente correto, ele é o cara que critica um monte de gente, mas quando se trata dele, aí não se pode criticar. Quando, por exemplo, ele cobrava das crianças lá, que ligavam lá na Netoland, aí a conta telefônica chegava um absurdo, e aí, meus amigos, vocês sabem muito bem, né? Felipe teve que retirar essa promoção do ar. Aí ele parou de tirar dinheiro de crianças e começou a tirar dinheiro de adolescentes e adultos que são viciados em cassino. Vamos ver então o que ele se pronunciou em relação a Blaze, porque ele se defendeu, né? Não tem defesa, mas ele se defendeu. E agora eu vou falar pra vocês, antes de ler o posicionamento do Felipe Neto. Se ele viesse nas redes sociais e falasse, olha, eu não sabia que a Blaze fazia esse tipo de coisa, não sabia que a sede da Blaze estava em Curaçao, não tive esse cuidado de pesquisar sobre a empresa, me desculpem, eu aceitaria. Numa boa, eu diria assim, não, Felipe Neto é inocente, falhou em não verificar de onde vem a empresa e tudo mais, falhou em não ver as reclamações sobre a empresa, mas ele é inocente porque ele só está sendo patrocinado. Mas não, o Felipe veio a público defender a Blaze, e aí não faz muito sentido, porque ele defende que uma empresa pode estar em um paraíso fiscal, vamos ver. Um dia vocês vão descobrir que os ataques à Blaze foram coordenados, a intenção por trás, a interesse. A Blaze é igual a todos os sites de apostas e cassino do mundo. Por que perseguir só um site? Todos são cassinos,
todos têm reclamações como qualquer empresa, todos representam risco, nenhum pode ser processado porque não há regulação no Brasil, todos estão em paraísos fiscais justamente pela falta de regulação. Então, pessoal, assim, se todos estão em paraísos fiscais, o Felipe Neto defende: eles estão assim por conta da falta de regulação. Então tem algo que justifique uma empresa estar em um paraíso fiscal. É isso que você está dizendo. Realmente, o Felipe Neto, quando mexe no bolso dele, aí ele utiliza de diversas manobras para explicar aquela situação. O que deve ser cobrado? Que a divulgação contenha avisos, alertas, destaques informando que você vai perder dinheiro e que cassino funciona assim, que você só deve jogar se achar divertido, sabendo que eventualmente você vai perder. Quem faz isso? Eu faço. Isso está presente em 99% das minhas divulgações. Então assim, Felipe Neto, você também avisou que se ganhar não vai receber? Ele simplesmente ignora essa parte. Ele ignora o fato de que tem milhares de pessoas reclamando que não conseguem sacar o dinheiro. Sabe quem não faz isso? A TV, o time de futebol, vários canais de YouTube que apenas divulgam a marca do cassino e depois ainda criticam abertamente quem anuncia Blaze. Então aqui ele diz: olha, eu divulgo da maneira correta. Mas Felipe, não importa como a pessoa divulga, eu também acho que joga quem quer no cassino. Mas se a pessoa ganhou, ela tem que receber. E também você, que é tão da esquerda política, deveria ser totalmente contra paraísos fiscais. Porque tudo bem a Blaze estar em Curaçao, mas a atividade dela é quase que 100% no Brasil. Então, se ela está em Curaçao, que ela pegue os clientes de Curaçao. Por que a Blaze não divulga lá o aplicativo em Curaçao? Por que não pega o pessoal lá que mora em Curaçao pra jogar na Blaze? É isso que não dá pra entender. Porque Curaçao é apenas utilizado pra Blaze fugir das regularidades do Brasil. E não só de pagar imposto, mas também de processos. Aí ele começa a atacar o Daniel Penin, que foi até o Flow Podcast pra falar sobre o assunto. O cara que fez denúncia da Blaze está indo hoje em um podcast. Sabe quem é a patrocinadora master desse podcast? Uma empresa cuja página inicial só mostra cassino. Quando vocês perceberem que isso não tem nada a ver com impedir cassinos, mas sim criar uma campanha de ódio contra uma única empresa, vocês vão descobrir que seus ídolos, praticamente todos, divulgam cassinos online e todo mundo vai continuar. Olha, o pronunciamento do Felipe Neto foi tão ridículo que teve uma alteração. Os leitores adicionaram contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. A Blaze não responde a reclamações no Reclame Aqui e tem uma nota ruim no portal, que é um canal independente de comunicação entre consumidores e empresas. Outros sites de apostas apresentam bons índices de atendimento. Ou seja, Felipe, sabe qual a diferença da Blaze para outras empresas de apostas? Que as outras pagam quando as pessoas ganham. Não acho que seja errado casa de apostas, mas como a Blaze opera é extremamente errado. Também se a empresa está em um paraíso fiscal, é errado. Tá fugindo da responsabilidade no Brasil, mas que pelo menos não faça ninguém de trouxa. Se tá deixando de pagar imposto, bom, depois resolve. Mas, no final das contas, não pode deixar de pagar o cliente que tá lá ganhando dinheiro e não está sendo pago por algum motivo. O Felipe ignorou essa parte das reclamações sobre a Blaze, por isso os leitores decidiram agregar essa parte no texto do Felipe. Então ele se ferrou, ele quis ignorar essa parte, mas a galera colocou lá, conseguiu colocar. Aí ele continua atacando a Rede Globo, porque o Felipe não sabe ouvir uma crítica e pedir desculpas, o que eu acho que seria louvável da parte dele, mas ele não fez. Ano passado a Rede Globo lucrou 175 milhões de reais apenas em um contrato com a PixBet para a Copa do Mundo. O que incomoda essa gente não é cassino online. O que incomoda é influenciador que eles odeiam ganhando dinheiro com algo que eles podem criticar. Eu só peço uma coisa: sejam justos. Cobrem igualmente a TV, os times de futebol, os apresentadores, as emissoras digitais, os streamings. Por que cobrar só os influenciadores? Por que condenar só a Blaze? Aí em outro trecho, Felipe cita que outras empresas estão em paraísos fiscais. A única coisa que eu peço é: Brasil, regulamente as casas de apostas e cassinos online. Regulamentem as propagandas, criem regras, coloquem ordem nessa bagunça e coletem dinheiro para o Estado. Só isso vai botar um ponto final nessa história. Só isso vai trazer as empresas para o Brasil e tirar de paraísos fiscais, pois serão obrigadas pela lei. E aí toda essa ladainha vai acabar, porque terá fiscalização, regras e exigências a serem cumpridas. Enquanto a regulação não acontece, a mentira reina, e a mentira é fazer você pensar que a Blaze é a grande vilã da internet, enquanto todas as concorrentes continuam fazendo literalmente a mesma coisa, sem qualquer cobrança de ninguém.
e todo mundo que divulga essas empresas sai incólume, inclusive com um grande homem que denunciou a Blaze indo lá no podcast patrocinado pela Esportes da Sorte. Adivinha onde fica a sede da Esportes da Sorte? Acertou, em Curaçao. E da Pixbet? Adivinha? Curaçao. E da Bodog? Em Antígua e Barbuda. Mas como não é a Blaze, tudo bem. Beleza, Felipe? Você está dizendo que outras empresas ficam em paraísos fiscais, e eu não duvido que as outras empresas também sejam canalhas, mas acontece que as outras empresas muitas vezes têm índices bons no Reclame Aqui, respondem às reclamações e pagam os seus devidos colaboradores e apostadores. Sabe qual é o problema nessa história toda? O Felipe, ele é tão corretinho, ele é tão o cara que critica outras pessoas, que, véi, a gente não vai perder a oportunidade de criticar ele aqui. Ele tá errado e ele não admite o erro. Tanto é que depois dessas publicações sobre a Blaze, ele fez diversas outras publicações, meio que querendo abafar o assunto. Então, Felipe, você que tem tantas intenções políticas, você que já é milionário, talvez bilionário, pra que você divulgou a Blaze? Pelo jeito, você já sabia que a Blaze tinha todos esses problemas, e você simplesmente ignora o fato da Blaze não pagar os seus apostadores. Pra mim, o mais grave de tudo é de fato esse negócio de não pagar os apostadores, só que o Felipe não falou sobre isso. E eu, inclusive, já fiz propaganda para uma casa de apostas que era um XBet na época. Era lá no comecinho dessa casa de apostas. Cassino é algo diferente de casa de apostas, tá? Eu fiz uma propaganda para casa de apostas. Eu acho que aposta quem quer. Por isso que eu não vi nada de errado naquilo. Alertei as pessoas que apostava quem queria e tudo mais. Só que, pessoal, sabe o que aconteceu? Tomei um calote de 6 mil reais da 1xBet, não me pagaram. Então ali, a partir daquele momento, eu vi que aquela empresa era perigosa. E a partir daí, eu apaguei todos os vídeos que eu tinha feito em relação ao XBet e nunca mais aceitei nenhum patrocínio de casa de apostas e muito menos de cassino, que é algo ainda pior, porque cassino tem muita coisa por trás. Casa de apostas, você depende de um resultado de um jogo, que às vezes, né, tem alguma manipulação ali, né, tá tendo manipulações agora, mas não envolvendo a casa de apostas e sim os próprios jogadores, então não tem nada a ver. Só que cassino pode ter manipulação pelo próprio cassino, então é isso que acontece. Um jogo de futebol não tem como uma casa de aposta ir lá, até tem, né, comprar os jogadores, mas é algo que pode ser investigado. Agora o cassino utiliza ali um robô, um algoritmo, e pode acontecer muita malandragem, e a Blaze tem cassino, né, então é algo muito perigoso. Felipe, apenas peça desculpas, eu acredito que você poderia ser uma vítima nessa história, não poderia você dar zoom, porque se você viesse a público pedindo desculpas e encerrando ali sua história com a Blaze, depois de saber de todas essas acusações, eu acreditaria em você, mas a partir do momento que você chega em público, aí nós começamos a desconfiar de diversas coisas, tem inclusive pessoas achando que o Felipe Neto pode ser dono da Blaze, não sei se isso é possível, mas sei lá, né, pessoal, do jeito que estão as coisas, por que ele defenderia algo tão indefensável? Não dá realmente para entender, mas vamos continuar acompanhando esse caso de perto e eu trarei todas as novidades para vocês. Até uma próxima e tchau!